Ei, que maravilha. Quem não gosta de din-din, de cascalho? Que mais? Quais são os apelidos aí do dinheiro? Dinheiro, cascalho, din-din, grana, money, verdinha. É dólar, né? Verdinha. Muito bem. Bom, dinheiro é bom. Quem gosta mais de dinheiro? O homem ou a mulher? Que polêmica que eu levantei, hein? Muito bem. A mulher gasta mais, né? Hein, Patrícia? Quem gosta mais de dinheiro, o homem ou a mulher? Os homens parece que gostam mais de dinheiro, mas não é verdade. Muito bem. Eu gostaria só de fazer um pedido, para que você se levantasse para sair só se você não estiver se aguentando mais. Eu não quero crer que isto possa acontecer, a não ser que você tenha problema de saúde. Porque para isso temos um intervalo entre o culto e a escola bíblica. Então só em caso de extrema necessidade mesmo. Eu não vou demorar. Então eu vou colaborar com vocês e vocês vão colaborar comigo. A Bíblia fala de dinheiro. E quando fala dinheiro, aqui entendam dinheiro, bens, riquezas, aproximadamente 2.000 vezes. A Bíblia é um verdadeiro manual de como devemos fazer para tratar com dinheiro, com finanças. Por isso, se nós quisermos ver nosso dinheiro e nossos bens santificados, abençoados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer em Deus o verdadeiro dono de todas as coisas, pois nada é nosso. Está escrito no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. Então, não é pecado desejar ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Pelo contrário, ter dinheiro é bênção de Deus. E se é bênção de Deus, é na Bíblia Sagrada que nós encontramos as orientações de como lidar com o dinheiro. Nosso sermão de hoje não está ligado ou fundamentado nos teóricos da economia, desta chamada economia moderna, mas está fundamentado em alguns princípios da palavra de Deus, da palavra do Deus eterno. E nós vamos falar apenas de 4 princípios da verdadeira prosperidade. E estes princípios, então, repito, estão no saber lidar com o dinheiro, seja pouco dinheiro ou muito dinheiro. É pecado ter muito dinheiro? Hein, igreja? É pecado ter muito dinheiro? Não é pecado. Não é pecado. É maldição ter pouco dinheiro? Não, não é maldição ter pouco dinheiro. O fato de você ter pouco dinheiro não significa que você é um miserável. Pelo contrário, miserável muitas vezes são aqueles que têm muito dinheiro. Então nós vamos ver hoje
estes 4 princípios. Muito bem. O descontrole financeiro é desastroso e ele tem afetado muitas áreas da nossa vida, inclusive nossa, que eu digo, nossa, de pessoas da igreja, não somente de pessoas de fora da igreja, muito mais ainda de fora, mas tem afetado a nossa vida. O descontrole financeiro. Olha só, relações interpessoais têm sido afetadas pelo descontrole financeiro. O descontrole financeiro tem prejudicado a produtividade no trabalho de muitos. O descontrole financeiro traz ruína nos lares. Inclusive, há um alto índice de separação por descontrole financeiro, por falta de acordo, de conhecimento de como lidar com o dinheiro, e casais estão se separando. E quando não se separam, pelo menos fica caracterizada a ruína. Desabam os lares por não saber lidar com dinheiro. O descontrole financeiro causa estresse, causa ansiedade, causa depressão, sim. O descontrole financeiro chega a causar depressão. O descontrole financeiro afeta a saúde física e, pior, no nosso caso, o descontrole financeiro pode até afetar o nosso relacionamento com Deus. Essa mensagem, este sermão é muito importante para todos nós, para os cabeças brancas, para aqueles que já acham, com 50, 60 anos, 70, minha vida já está já tem experiência e não, irmão, não é verdade não. Mesmo que você tenha 40, 50, 60, 70 anos, muita coisa poderá mudar na tua vida a partir desta mensagem de hoje. Mas quero falar com os adolescentes, com os jovens, com os pré-adolescentes que estão aqui sentadinhos, me ouvindo, olhando para mim. Presta bem atenção nesta mensagem, porque pode ser que já você tenha um começo bom a partir desta mensagem. Que você já comece as coisas certas. Você começou a trabalhar esses dias, estes meses atrás, ou há pouco tempo. Você que já entrou no primeiro emprego, você que já faz estágio. Presta bem atenção no que Deus vai falar hoje com você. Porque quando eu digo Deus, é Deus mesmo. Porque é a partir da palavra dele que nós vamos falar. Muito bem. Primeiro princípio. Honestidade. Se der para escrever e jogar lá, Sérgio, Celso, por favor. Escreva lá. Primeiro princípio. Honestidade no trato com o dinheiro. Honestidade no trato com o dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui, levanta a mão. De novo. Ou já não gosta mais? É preciso ser honesto no trato com este dinheiro do qual você gosta e talvez esteja no teu bolso, ou na tua conta corrente, ou na poupança, ou investido em alguma outra área. Muito bem. O que a Bíblia diz sobre a honestidade? Primeiro, você precisa ter uma fonte de renda, ganhar o teu dinheiro. E a Bíblia diz, está escrito em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto ganharás o teu din-din, o teu dinheiro. Do suor do teu rosto você vai sobreviver. Você vai criar subsistência. Você vai criar condição. Isso tem alguma coisa a ver com honestidade? Tem sim. Tem sim.
não necessariamente na igreja, mas nós ouvimos falar a todo instante ainda, no século XXI, do trabalho escravo. O trabalho escravo é um exemplo de pessoas que ganham dinheiro às custas do suor do rosto dos outros. Fazem das pessoas escravos. Isto existe ainda, inclusive no Brasil. Existem alguns segmentos de atividades no Brasil onde está caracterizado o trabalho escravo. As pessoas, alguém está ganhando com o suor do rosto dos outros. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser honestos e ganhar o nosso dinheiro com o suor do nosso rosto. Aí você vai dizer assim, mas eu preciso sair suando, trabalhando, pegando na enxada. Suar literalmente não. Significa ganhar o dinheiro, o pão de cada dia, com o teu sacrifício, com o teu cérebro, com as tuas forças, com as tuas energias. E não ganhar e viver às custas dos outros. E a Bíblia fala numa outra situação que nós não podemos ter preguiça de trabalhar. Atenção, jovens adolescentes. Nós não podemos ter preguiça de trabalhar. E segundo a Tessalonicenses está escrito assim: se alguém não quiser trabalhar, é bom também que não coma. Segundo a Tessalonicenses 3:10. Por que está escrito este versículo aqui, que se eu não quiser trabalhar, também é bom que eu não coma? Porque os crentes de Tessalônica, alguns, estavam comendo pão à custa dos outros, por incrível que pareça. Eles não queriam trabalhar, porque eles eram muito acomodados. E existe ainda pessoas que não querem trabalhar, são muito acomodados. Enquanto tem um teto, tem água, tem luz, tem a comidinha, aí para que trabalhar? Mas a Bíblia já nos traz uma advertência para os preguiçosos, que essas pessoas precisam trabalhar. Eles estavam sendo desonestos, e a honestidade é um princípio da verdadeira prosperidade. Se nós quisermos ser prósperos no trato com o nosso dinheiro, nós precisamos trabalhar. Uma outra coisa que caracteriza a desonestidade no trato com o dinheiro é o fato de você possuir aquilo que foi ganho com injustiça. Provérbios 16:8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Amém? É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Olha, você assiste o noticiário, daí você até fica revoltado, porque você ganha R$1.000 por mês, ganha um salário mínimo, uma pensão, uma aposentadoria de R$600, você ganha só R$1.500, ganha R$2.000, e você se revolta. Eu também me revolto. Isso é inerente a nós. Nós nos revoltamos. E aí você assiste pessoas, e não podiam ficar de fora. A gente faz uma força para não inserir essas pessoas, mas não tem jeito. Políticos que nadam no dinheiro, mas é dinheiro produto da injustiça. Alguém foi injustiçado, alguém foi roubado, para que eles estivessem nos seus grandes iates, nos seus apartamentos, no Brasil, nas suas coberturas em Ipanema, em Copacabana, em Brasília, nas suas mansões, e no exterior, enfim. Mas só que tem um detalhe:
Você que ganha R$1.000, que é servo de Deus, está com a tua consciência tranquila, porque você vive do que é justo. Ao passo que, infelizmente, essas outras pessoas vivem da injustiça. Parece que tem gente que realmente está precisando sair, está com problema de saúde. Olha só, vou ler um provérbio para vocês. É melhor ser um pobre com a consciência limpa do que um rico com o nome sujo e a consciência pesada. Se é que ficam com consciência pesada, tenho minhas dúvidas. Deus não aprova a riqueza ganha de forma ilícita. E aí entraria também os jogos, não é? Jogos de azar, as loterias, o jogo do bicho. Deus não aprova, irmãos. Deus não aceita. Isso é forma ilícita perante Deus. O dinheiro ganho com desonestidade nos negócios, passando cheque sem fundos, comprando fiado e se esquecendo de pagar. Tudo isso é desonestidade. Alguém está sendo prejudicado para que você tenha, que você passe a possuir. Então, Deus não se agrada disso. Nós precisamos manter nossos compromissos financeiros em dia. Viver honestamente é o melhor caminho. Os irmãos concordam? Digam amém. Amém. Viva com pouco, mas viva bem. Viva com pouco, mas viva bem. Segundo princípio bíblico do planejamento, ou seja, o segundo princípio é o planejamento no trato com o dinheiro. Agora nós vamos voltar no primeiro versículo, no 28, quando nós lemos assim. O segundo, então, Celso, é planejamento no trato com o dinheiro. Olha o versículo de Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha, no que diz respeito ao trato com o dinheiro, nós temos aqui o princípio do planejamento. Precisamos planejar os nossos gastos. Toda família deve levar em conta este princípio apresentado por Jesus aqui neste versículo. O princípio do planejamento. Olha só, uma estatística diz que 25% da população brasileira não faz orçamento pessoal ou familiar. Tem o orçamento familiar, mas tem situações que a pessoa ela vive só e ela precisa fazer o orçamento dela só. Tudo bem. Jesus disse que quem não se planeja pode ter apuro futuramente. E ainda diz assim: os outros olharão e rirão dele. Alguém vai rir de você ao perceber que você não se planejou e por isso você teve um projeto frustrado em qualquer área da tua vida. Nós precisamos fazer a planilha. E você não precisa nem fazer hoje. Você entra na internet, tem vários tipos de planilha, de orçamento familiar e pessoal até. Então você vai lá na internet, digita planilha de gastos. Aí ela te devolve um monte de planilha. Agora, fazer planilha
é complicado começar a fazer planilha? É complicado começar a fazer o orçamento, colocar lá numa coluninha as receitas e na outra as despesas. É difícil começar. Só que depois que você começar e você se acostumar, você não mais viverá sem a planilha. Ela vai fazer parte da tua vida e você vai sentir falta dela se por alguma razão ela não comparecer. A planilha é fundamental. O planejamento é fundamental. Agora eu quero falar com os chefes de família. Chefes de família, com os sacerdotes do lar, com os homens da casa. É você que tem essa responsabilidade. É você que tem a responsabilidade, o compromisso de se sentar com a sua esposa, com os seus filhos e colocar no papel, na mesa, as receitas e as despesas. É uma responsabilidade complicada, mas ela precisa fazer parte da nossa vida. E aí você se senta à mesa e começa a coloca as tuas receitas, e aí, obedecendo uma lista de prioridades, você começa a colocar as despesas. O dízimo é despesa, pastor? Acho que não, né? O dízimo não é despesa. Eu não me atreveria a falar que dízimo é despesa. Mas a primeira coisa que você deve colocar nesta planilha, lá em cima, dízimo. 10% dízimo. E aí você relaciona tudo mais. Mas isso, o homem não pode fazer sozinho. Ele não pode sentar sozinho para colocar as receitas e as despesas da casa. Afinal de contas, a mulher, a esposa, ela sabe mais do que ele quais são as necessidades da casa. As despesas, quanto que geralmente a mulher sabe mais, não é? Quanto que custa cada produto, quanto custa o arroz, o feijão, o sabão, enfim, quanto que ela está gastando, quanto que ela precisa para gastar, quanto que ela precisa colocar na planilha de gastos. Então, irmãos, na maioria absoluta dos casos de descontrole desastroso do dinheiro, se está ligado à falta de planejamento. Colocar no papel. Os filhos não precisam só ouvir, não tem dinheiro, não vai dar, não tem dinheiro. E a mulher também não tem que ficar ouvindo, não tem dinheiro. Espera aí. Ela fica perdida, ele fica perdido, não sabe quanto o marido ganha, o filho não sabe quanto o pai ganha, e só ouve a frase, não tem dinheiro, não vai dar, chega de gastar. É justo isso? Não é justo. Então o filho tem que sentar com o pai. Atenção, adolescentes. Jovens adolescentes estão aqui. O dia que teu pai falar assim, não tem dinheiro, você fala, papai, vamos sentar junto e eu quero ajudar você, papai. Eu vou desenhar aqui uma planilha, eu pego uma régua, eu desenho, faço os risquinhos, aí nós vamos colocar para a esquerda o que o papai ganha e para a direita o que o papai gasta. Aí chama a mamãe. Mamãe, senta aqui também, vamos ver junto com o papai. Porque tudo que o papai fala é, não tem dinheiro. Não vai dar, chega de gastar. Apaga a luz, está gastando energia, desliga essa televisão. Só isso que ele fala. Mas daí ele tem que sentar até para ficar numa boa. Ele é que vai ficar numa boa, não é, pastor? É o pai, é o sacerdote que vai ficar numa boa. Ele vai ficar tranquilo. Vai sentar, então tá bom. Eu ganho 5.000 reais. Eu gasto 1.000 reais com o mercado. Nós gastamos 300 reais com aluguel. 200 reais com salão de beleza. Viu?
Eu gasto 300 com remédio, 150 conta da Copel, 80 conta de água. E aí o filho vai ficando assim, com a boca aberta. Aí ele vai dizer assim: pai, como que você consegue dar conta de tudo isso? É isso que ele vai falar. E a mulher vai concordar com o marido, que não pode discordar, principalmente na frente do filho. Irmãos, eu vou repetir, muitos lares muitas vezes enfrentam a ruína, as coisas desabam, rola estresse, rola briga, discussão, aborrecimento, porque os filhos e a mulher não participam na hora de fazer o planejamento. E pelo menos quando a tua esposa perguntar, você responda para ela. Quando o teu filho perguntar, você responda. Irmãos, planejamento. Este é o segundo item, segundo princípio. E Jesus nos ensina a fazer planejamento. Quando você se sentar, quando você tiver a ideia de sentar, de construir uma torre, a expressão torre aqui é prédio. Quando você for construir quem de vocês que ao ter o desejo, a intenção de construir, não se senta, não calcula, para ver se vai ter dinheiro, para que depois ninguém fique dando risada, porque você não terminou o teu projeto. As pessoas dão risada, não é? Vocês dão risada, eu também dou risada. Mas eu repito, se você, a partir de agora, todos os meses se sentar à mesa com tua mulher, com teus filhos, e colocar no papel o que você ganha e o que vocês gastam, as coisas vão mudar. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Terceiro, o princípio bíblico da previdência. Vou voltar um pouquinho. Agora, se você chegar para mim e falar assim: olha, nem eu sei quanto eu ganho, então a coisa está feia. Não é, pastor? Então a coisa está feia. Se você falar: eu não tenho ideia de quanto eu ganho. Eu ganho um salário, eu ganho a pensão, mas daí eu vendo uma roupinha aqui, eu vendo um perfume ali. Eu não sei quanto eu ganho. Eu pego aqui, gasto ali, pego aqui, gasto ali. Está tudo errado. Se você pega de manhã para pagar a conta à tarde, está errado. Você tem que sentar uma vez por mês e relacionar: vendi uma roupa, tive um lucro, vendi um perfume, eu tenho mais a aposentadoria, eu recebo um aluguelzinho ali, e soma. Eu recebi tanto. Isso, a questão do descontrole pode acontecer muito com quem ganha comissão. Por exemplo, o meu caso, eu ganho comissão, eu não tenho salário. Eu não tenho salário, eu não tenho férias. Quando eu deixei de ser assalariado e passei a ser corretor, eu tive um desequilíbrio na vida. Eu até confessei, chorei, minha mulher chorou. Eu andei com um carro emprestado, glória a Deus pela vida do Ezequiel que está aqui. Nunca vou me esquecer. Eu andei 6 meses com um carro emprestado, com um Corsa que o Ezequiel me emprestou. Nunca vou me esquecer. E aquele Corsa foi uma benção, que eu ia até lá para o sítio, trazia cheio de abóbora, de laranja, de café. E aí o porta-mala abria e os caras davam sinal de luz, e eu parava e amarrava de novo. Não é, Marlene? A Marlene estava reconhecendo. A gente se desequilibra, irmãos. Mas não é por culpa de Deus, não. Por culpa nossa mesmo. Nós erramos, damos o salto errado. Espera aí, você vai deixar de ter um salário, vai deixar de ter fundo de garantia, férias, 13º, e vai passar a ganhar comissão. E foi aí que eu me dei mal. Mas glória a Deus, para a glória de Deus, já ficou tudo superado.
Muito bem. Voltando aqui ao terceiro, Celso. Previdência no trato com o dinheiro. Terceiro princípio, previdência. Todo orçamento familiar ou pessoal deve levar em conta uma reserva de dinheiro. Por que vocês estão rindo? Para dizer assim, mas não, que reserva? Da onde? Não sobra. Pode sobrar sim. Se você planejar bem, pode até sobrar dinheiro, acredite. Essa providência serve para negócios futuros ou ocasiões de emergência. O que é uma ocasião de emergência aqui? Você sabe, perda do emprego, de repente é demitido, uma doença grave, um falecimento na família. Quem vai comprar o caixão? As pessoas não gostam de falar disso, né? Quem vai comprar o caixão? Ou você tem plano funerário, ou você tem um seguro de vida que comporta assistência funeral também. Não estou fazendo propaganda não, tá bom? Emergência. Às vezes morre alguém, o pastor sabe mais do que eu disso. Rapaz, morreu alguém numa família. E agora? Quem vai pagar o caixão? Quem vai dar o cheque lá na funerária? Quem vai pagar a despesa do cemitério? E aí começa, um empurrar para o outro. Dá um trabalho para reunir a família e dizer, olha, vamos dividir, vamos rachar. Perdeu o emprego. Salário de desemprego é pouco, né? Só dura quantos meses? 5, é isso? 5? Depende, né? Mas é pouco, né? Não dá. Você ganhava 3, ganhava 2, ganhava 5, agora vai ganhar quanto? Não dá. Então, essas são as emergências. E essas coisas nos pegam mesmo. E aí nós temos que ter a previdência, a reserva. Olha, mas a Bíblia fala disso. A Bíblia fala de caderneta de poupança. Fala. Está escrito. Provérbios 21 e 20, vagão. Está escrito assim, olha. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro, assim que o recebe. Então você recebe e torra, recebe e torra, recebe e torra. Aí vem a emergência. Cadê o dinheiro? Torrei. Com besteira. Com bobagem. Provérbios 21 e 20. Pode marcar aí, anota mesmo. Está anotando ali o Diego e a Camila. Que lindo, né? Está anotando, Renan? Dani? Você quer ver um casal economizar é quando eles marcam o casamento. Aí uma benção. Olha, é fantástico. Não tem mais shopping. Vamos no shopping fazer um lanche? Não, vamos lá no mercado, supermercado Jacomar, economia do celular, e comprar um pãozinho, um queijinho, faz um pãozinho quente, vamos comer em casa mesmo, né? Tá frio, né? Vamos ficar em casa, né? Por que não é assim sempre? E eu fico feliz com os casais que fazem isso, porque provavelmente a família deles vai ser assim também. Eles vão se sentar para planejar quanto vai custar o vestido, quanto vai custar o salão, quanto vai custar. Parabéns, jovens. E vocês, adolescentes, que estão trabalhando no primeiro emprego, que são estagiários, comecem a planejar as coisas, senão vocês poderão se dar mal. Precisamos aprender a fazer reservas. Ninguém está livre de enfrentar imprevistos, repito, e nestes momentos vem a importância da reserva. Provérbios 6, 7 e 8
nos manda olhar para uns serizinhos tão pequenininhos que incomodam a gente demais no verão. Muito pequenininhos, fica olhando para elas assim, meu Deus, só Deus mesmo. E Deus tem razão, né? Como são organizadas, né? As formiguinhas. Provérbios 6, 7, 8. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Irmãos, previdência, reserva, guardar dinheiro, fazer investimento, faça uma poupança, compre um consórcio, consulte o presbítero Adinel e ele entende de ações, pergunta para ele que ações que você pode comprar. Eu falo assim, o consórcio pelo seguinte, você vai assim, mas eu tenho dificuldade de guardar dinheiro, porque eu torro, eu gasto. Então você faz um consórcio, por exemplo, um consórcio de R$100 por mês, de R$200, você sabe que você vai ter aquele consórcio para pagar. E que se porventura um dia você não puder pagar mais, teu nome não vai ser seprocado. Você vai poder vender, passar para frente. Ok? Então o consórcio é um ótimo investimento. Então vai sobrar R$100 esse mês, mas eu já sei que eu vou estourar, eu vou torrar, eu vou no shopping, compra um consórcio. Guarda na poupança. Olha só, se você guardar R$100 por mês, no final de um ano você vai ter R$1.200, mais os rendimentos. Se você guardar durante 10 anos, no final de 10 anos, você vai ter R$12.000, mais os rendimentos. Se você guardar R$100 por mês, só R$100 por mês. Jovem adolescentes, atenção. Se você guardar R$100 por mês agora, daqui 10 anos você vai poder comprar um carro zero. Estou errado, presbítero Adinel? Que é 12 mil mais os rendimentos, vai crescer. Isso é previdência, é guardar dinheiro, é não torrar tudo que você ganha. Para finalizar, quarto princípio do trato com o dinheiro: moderação. Eu falei até um pouquinho, me antecipei, mas agora já vou concluir aqui. Mas nunca é demais falar. Moderação. O grande problema não é ter dinheiro, mas ser dominado por ele. Quando o dinheiro está sob nosso controle, ele é uma bênção. Quando ele nos controla, é uma maldição. Eu vou repetir. Quando o dinheiro está sob o nosso controle, ele é uma bênção. Quando ele nos controla, é uma maldição. Se há uma área da nossa vida que nós não podemos nos descuidar, do autocontrole e moderação, é na área das finanças. Muitas pessoas, por se descuidarem, já foram dominadas pelo dinheiro. Se tornaram avarentas. Avareza é pecado. Avareza é pecado. Avarento, pessoa que é dominada pelo dinheiro. Pessoa que põe tudo no dinheiro. Tudo no dinheiro, tudo nos bens. A vida dela é dinheiro. E pior que isso, ela
se descontrola de tal forma que ela passa a ser escrava da situação, escrava dos problemas. Ela fica desesperada, ela fica doente, entra em parafuso. Muitas pessoas então estão se descuidando, estão sendo dominadas por dinheiro. Muitas pessoas só pensam em gastar, gastar, gastar. E eu repito, são escravas de um senhor chamado consumismo. Consumismo tem afetado a vida de muitas pessoas no mundo, inclusive pessoas de igrejas, das igrejas. O consumista, como que ele é? Ele é insaciável, vaidoso, materialista. Aí você vai dizer assim, mas só os ricos são consumistas. Negativo. Pobre também pode se tornar um consumista se ele não se cuidar. O pobre, quando tem dinheiro em mãos, ele é impulsivo, compra sem pensar, compra sem moderação. Aí é que eu digo, entra no cartão de crédito, cheque especial, cheque de folha mesmo, aquele que bate na trave e volta. Por quê? Porque ele é consumista. Se ele não fosse consumista, ele não teria feito aquela compra. E aí é falado sempre as propostas dos shoppings de liquidação. Semana passada todos os shoppings estavam em liquidação. O Palladium estava em liquidação. Até 70% de desconto. Aí você pega as crianças, a mulher, e vai passear no shopping, e está passando na vitrine, olha, 70% de desconto. Aí vai e compra. É consumista. Você é consumista. Tem que aceitar que você é consumista. Porque você comprou sem estar precisando. Não importa que esteja em oferta. Se você não está precisando, não compre. A não ser que você seja tão organizado que você pense assim, bom, aqui tem uma camisa que está em promoção, 70%. A minha camisa já, daqui um mês mais ou menos, já vai rasgar. Já vai estar feinha. Aí então, vou comprar. Legal. Aí sim, né, pastor? Mas simplesmente, oferta, compra. Oferta, compra. Oferta, compra. Você provavelmente vai consultar um psicólogo, não sei. Fala com o pastor Disseu que você pode ser um consumista. Está comprando sem estar precisando daquilo. A Bíblia fala alguma coisa disso? Fala. Pedro 5:8. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Vamos refletir antes de comprar, se realmente precisamos daquele bem. Repito, cuidado com o cartão de crédito, que na verdade deveria se chamar cartão de dívida. Evitemos o cheque pré-datado. Não empreste folha de cheque para ninguém. Nem para mim. Não empreste folha de cheque. Não pegue emprestado folha de cheque de ninguém. Conheço uma pessoa que há 10 anos atrás emprestou algumas folhas de cheque. Até hoje está com problema. Porque não consegue resgatar os cheques. Evite o cheque pré. Se você não tiver uma planilha feita com a tua mulher e com teus filhos. Você pode até dar o cheque pré, mas faça planejamento. Porque senão isso poderá se caracterizar falta de moderação.
evite cheque especial. Repito, 160%, 170% ao ano. O cheque especial. Mas eu não poderia também deixar de dar uma orientação. Você está com o nome sujo, está seprocado, cheque especial, está devendo. Para tudo. Coloca no papel tudo que você deve. Se teu nome, você está pagando um monte de juro com medo do teu nome ficar sujo, não adianta nada, vai ficar sujo do mesmo jeito. Então o que você faz? Para tudo, não, seu nome vai sujar, paciência. Comece a negociar as dívidas, começando pela maior. Negocia uma a uma. E ao longo do tempo, com planilha, com planejamento familiar, planejamento pessoal, você vai ver que você vai sair dessa. Lógico, com muita oração, muita fé no Senhor, você vai sair dessa. Se for esta a tua situação. Eu não sei da vida particular de ninguém aqui. Só sei da minha casa. Mas se este é teu caso, se você tem perdido noite de sono, tem se desesperado, tem ficado estressado, porque faltou moderação lá atrás, e você foi gastando, e agora está com o nome sujo. E o nome sujo é chato, é feio. Eu já tive nome sujo. Meu nome já foi para o Serasa. Naquele período que eu mencionei. Foi triste, eu chorei. A minha mulher chorava. Nós choramos em casa, minhas filhas. Chorei aqui com meus amigos, meus pastores, meus presbíteros. Mas a primeira grande coisa que você tem que fazer, você tem que aceitar que você está quebrado. Que você faliu. Admita isso. Não tenha vergonha. Diga assim, olha, eu estou mal, estou pagando juro, cheque especial, cheque sem fundo, cartão de crédito, lojas pernambucanas estão me ligando. É o povo chato pernambucano, né? E você não pode reclamar não, nem eu, porque se atrasar 2 dias eles te ligam. Não reclama não, quem mandou você comprar? Então paga, daí eles não vão ligar mais. Não é assim, pastor? Ai, são chatos esses caras da Pernambucana. O povo chato. Lojas Renner, então. Paga em dia que eles não vão ser chatos. Irmãos. Faltou moderação, né? Vou no shopping. Vamos comprar, liquidação. Compra. Vamos para todas as criançadas. Eita, chocolate então. Tem gente que compra em 10 vezes chocolate, irmão. 10 vezes no cartão de crédito um chocolate, vagão. Pode isso? No outro dia já não existe. Não pode, né? Mas uma vez nós fizemos isso, irmãos. Nós compramos em 4 vezes chocolate. Quando chegou no final, última parcela, eu falei, gente, que bom se esse chocolate voltasse. Que coisa, né? Faltou moderação. As propostas dos vendedores que colocam um tapete vermelho para você e no fundo ele fica dando risada da tua cara. Fica falando assim, quero ver. A Bíblia apresenta-nos, repito, mais de 2.000 passagens sobre dinheiro, bens. Por que tanto assim? Porque a maneira como encaramos o dinheiro revela a nossa motivação, nosso caráter e mostra o que é de fato importante para nós. Eu vou repetir, irmãos. A maneira como tratamos do dinheiro mostra o nosso caráter, quem nós somos e quais são as nossas motivações reais. E estes 4 princípios: honestidade, planejamento, previdência e moderação precisam se caracterizar na nossa vida. Vamos lembrar os 4 princípios? Honestidade, vamos lá? Honestidade, planejamento, previdência e moderação. Já está quase aprendido? Vamos repetir? Honestidade, planejamento,
previdência e moderação. Que estes 4 princípios se tornem cada vez mais evidentes na nossa vida de crentes. Amém. Vamos ficar em pé? Nós temos que dar o exemplo, irmãos, como crentes em Jesus. Grupo de louvor, por favor. Nós temos que dar o exemplo como crentes que somos. A honestidade tem que ser uma característica do crente.